Aquário, chegou sua vez. Leitura para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus em Aquário. Para quem tem Aquário forte no mapa. Ou para quem tá lidando com algum aquariano, né? Vamos lá? São leituras gerais, atemporais, então não vai ressoar com todo mundo, isso é totalmente natural. Veja aí o que consegue ressoar com a sua energia, o que não ressoar. Veja os outros signos que você tem forte no mapa. É muito importante que você leve em consideração a tríade que eu sempre falo: Sol, Lua e Ascendente. É muito importante que você olhe esses três, que esses com certeza tem um peso maior, né? No seu mapa astral. Lembrando que todo mapa astral tem todos os signos. Então, só precisa observar aonde, em qual casa, né, em qual lugar estava aquele signo no momento que você nasceu. Como é que eu vou fazer a leitura, tá? A leitura eu vou dividir em algumas partes, ou seja, eu vou falar de três aspectos importantes que normalmente as pessoas querem saber nas leituras. Sobre relacionamentos amorosos, eu vou falar sobre o aspecto trabalho e também vou falar sobre o aspecto família, que normalmente são os três aspectos que, né, geralmente as pessoas querem saber. Como eu falei, são leituras gerais. Caso você queira alguma coisa específica para sua energia, aí você vai no link da descrição da bio aí embaixo, tá? Do vídeo. E aí você marca uma consulta direto no WhatsApp, ok? Eu vou começar aqui com o baralho. E depois eu vou abrir aqui o tarô, Haruate e o Osho, para a gente poder dar uma verificada nas energias que estão disponíveis, ok? Então, para Aquário, o que temos de energia para Aquário no mês de junho de 2023, tarô? Por favor, me permita acessar essas energias para que eu possa passar as mensagens necessárias. Sol, Lua, Ascendente, Vênus em Aquário. Quase virou. Sol, Lua, Ascendente, Vênus em Aquário. Se ele não virar, eu vou puxar. Então vamos lá. Para casos de relacionamentos amorosos, eu tenho Rei de Copas. Para o trabalho, 3 de Copas. Para a família, Rei de Ouros. Bom, o que eu tenho aqui de energia para os aquarianos no mês de junho? Aqui me parece que tem pessoas que estão influenciando diretamente dois momentos, dois campos específicos, que são os relacionamentos amorosos e a família. Eu vejo aqui duas pessoas, e aí é interessante observar se são seu arquétipo ou é alguém com esse arquétipo que está, né, influenciando suas relações. Então vamos lá. Para os relacionamentos amorosos, uma outra carta do Hathaway, um rei de copas com um ás de paus. Fale mais sobre esse ás de paus, por favor. Eu tenho a carta do... Aqui me parece, Aquário, que nos relacionamentos amorosos, né, ou alguém com essa energia está, né, alguém que tem um magnetismo muito pessoal, mas no sentido de ser alguém amoroso, afetivo, extremamente afetivo. E aqui mostra que essa pessoa ela tá vindo na sua direção, né? Ela está começando a investir na sua energia. Aqui eu tenho uma ligação
muito forte na sua casa dos relacionamentos amorosos, que tá falando sobre eu estou disposto, investindo de fato numa numa relação, na necessidade de estar mais próximo de você. Aqui me vem uma coisa do tipo, alguém que estava parado, exatamente, vem na sua direção. Alguém que estava parado, alguém que não estava se movimentando, de repente começa a olhar para você com outros olhos e vir na sua direção. Aqui tem uma conexão que é muito carnal. Aqui que tem algo como se você estivesse de fato se abrindo ou se deixando levar por uma relação, tá? Aqui também mostra que eu digo que é um casal porque apareceu justamente as duas cartas reais, tanto as, ou desculpa, tanto o rei quanto a rainha. Então aqui é de fato eu tô falando sobre duas pessoas que estavam no momento observando, olhando se poderia investir ou não, que estava no momento parado, sem ter muita certeza daquilo que estava querendo fazer, mas de repente resolveu tomar uma atitude nessa direção, na direção de se aproximar do outro, na direção de se aproximar daquele que acha que é como se o outro lado tivesse dado um sinal verde e de repente ele entendeu ou ela entendeu que aqui também, né, são energias, pode ser, não tem um vínculo direto com uma sexualidade específica, mas aqui mostra que tem um momento de ligação entre os dois que vai acontecer, que é um momento de uma ligação muito forte, profunda. Não quer dizer que seja duradoura. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que aqui tem uma abertura para uma relação de, de uma pegada assim, bem kármica, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui tem uma abertura para uma relação que no primeiro momento não parecia muito interessante. Os dois lados não estavam assim muito, como é que eu posso dizer, empolgados, mas de repente ligou-se aqui uma nova forma, né? Houve alguma iniciativa de uma das duas partes que fez com que de repente se percebesse, né, a necessidade do aproximar-se. Só que aqui tem que tomar muito cuidado, que quando a carta do diabo, ela tá permeando relacionamentos, normalmente ela faz com que a gente lide com as sombras do outro. Então, às vezes é um par, sim, é alguém que conecta com a sua energia, mas ela vai te trazer lições kármicas, né? Aqui eu tenho o número 12, a nova visão. A nova visão, ela é uma, e eu digo que realmente, de fato, é alguma relação aquário que vai fazer você revisitar algumas situações suas, porque a carta da nova visão ela é a carta do enforcado, né? É a carta que fala sobre eu precisar olhar a vida num outro ângulo, porque são situações que me param, são situações que me desafiam, são situações que eu estou naquele momento vivendo, mas que em algum momento eu vou precisar revisitar algumas crenças antigas, formas diferentes de pensar, tá? Que vão fazer com que eu não seja algo que eu precise viver, porque é algo que está aqui como uma ação prevista dentro do que, né, a gente considera de aspecto energético, é algo que você está atraindo nesse momento, mas que vai fazer você revisitar sim, né, algumas partes do seu lado sombra. Então, daqui a pouco verifica se essa pessoa que está ali é alguém que te desafia, né? Desafia alguns aspectos. De repente, alguém que você, no âmbito geral, não seria alguém com da qual você pensaria em ter algum tipo de afetividade ou relação, mas é alguém que te compele a isso, porque quando a gente está num momento que a gente precisa viver ou reviver situações kármicas nossas, essa atração ela é quase que ela é instantânea e ela é algo que a gente não consegue racionalizar muito bem. Então, a carta do diabo sempre fala sobre isso, sobre conexões que são feitas, conexões que às vezes continuam, né? Às vezes acontecem e você não consegue perceber da onde vem essa ligação. Né? E aí, neste momento, Aquário, você está vivendo uma situação como essa. Tem alguma relação muito desafiadora ao seu redor, tá? Aqui pode ser somente relacionamento homem-mulher, mulher-homem, amoroso.
É provável que sim seja, porque eu tô vendo um casal aqui com o mesmo âmbito de energia. Mas também pode ser outro tipo de relações que estejam dentro da sua afetividade, né, que façam com que você se sinta assim, desafiado. É algo que você não consegue se livrar, é algo que você não consegue deixar ir, é algo que você não consegue, é algo que ela tem um campo energético de atração muito forte. E é algo extremamente desafiador para você, tá bom? Então preciso que você saiba disso dentro do seu âmbito amoroso. Vamos lá com relação ao trabalho. O que é que eu tenho aqui de informação? No primeiro momento vem um 3 de copas. 3 de copas é um ambiente onde eu estou ali em conexão com aqueles que estão próximos de mim. Então eu estou ali com uma equipe de trabalho muito bacana, eu estou aqui comemorando o atingimento de alguma meta, de algum objetivo, algo que eu estava trabalhando aconteceu. Eu tenho ali relações no trabalho, né, com pessoas que eu considero muito próximas a mim. Então eu me divirto trabalhando, né? Aqui tá num momento de bastante harmonia no seu ambiente de trabalho, tá? Então, assim, é importante que para se manter a harmonia dos ambientes de trabalho, né, a gente consiga manter, assim, uma visão um pouco mais leve, né? Um pouco menos crítica dentro do ambiente. E eu falo isso porque aqui veio um 8, desculpa, de copas, tá? E fechou aqui o ciclo com uma carta da morte. Aqui é como se tivesse, com a energia da justiça aqui atrás, é como se vocês agora estão passando por essa situação, mas parece que houve aí algo desafiador. De repente, ou você saiu de um trabalho e está chegando agora no novo emprego, ou você passou por um momento extremamente desafiador, onde você teve que abandonar algum projeto que você tinha começado ou alguma meta. E aí, quando você fechou esse ciclo, quando você encerrou essa história, seja com alguém que estava no trabalho, que, né, pediu demissão e saiu, seja você que pediu demissão e saiu desse trabalho, abandonou algo que você estava construindo, porque aqui é algo que é uma iniciativa que vem, né, de alguém que resolve entregar os pontos, e assim, não, isso aqui não serve mais para mim, eu vou embora. Então, alguma situação aconteceu ali que fez com que você tivesse, de fato, se jogado em outro projeto, ou em uma outra situação, ou de repente feito uma transição de carreira, mudado, e aí, ou até mesmo a perspectiva, você estava agindo de uma maneira dentro do trabalho, quando você decidiu soltar e dizer assim, não, deixa eu ficar um pouco mais leve, deixa eu ficar um pouco mais tranquilo, aí as coisas começaram a mudar de formato. E aqui tá falando sobre ter sido muito importante para você, porque agora você está com a oportunidade de estar trabalhando com algo que tenha mais a ver, que deixe com que você se sinta mais leve, mais feliz, tá? Então, seja qual for a decisão que você tomou dentro do seu âmbito de trabalho, seja até mesmo de mudar de trabalho ou de sair de algum ambiente que para você era considerado extremamente desafiador, foi muito interessante. Porque o que estava, né, de fato, consumindo sua energia, e eu digo isso porque aqui é o que parece, você estava passando por uma situação que te consumia, te reprimia, era algo que de fato não estava promovendo o seu crescimento. E aí, mais uma vez, te falo sobre mudança, porque aqui tem a carta do carro, a carta da consciência. Aqui é quando o véu que nos cobre o olho, que a gente muitas vezes a gente evita de ver certas coisas. A gente não quer ver. Muitas vezes a gente precisa de mudar de ângulo, sair de uma situação, ou ser convidado a abandonar algo, né? Para que eu possa abrir a minha consciência, observar de um outro ângulo e perceber que aquilo que me consumia, aquilo que fazia com que eu perdesse meu sono, aquilo que fazia com que eu gastasse toda a minha energia buscando, é algo que não é exatamente aquilo que eu preciso. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente quer, que não necessariamente aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente precisa. Então, isso é muito importante de ser levado em consideração. Tá ok? Bom, vamos lá. No âmbito da família, aqui me aparece o arquétipo de um rei de ouros. Aqui me parece que é alguém que é extremamente provedor, que toma conta, toma a frente, né, da família. E é que eu vou só abrir mais uma carta para a gente ver o que necessariamente esse arquétipo quer dizer. Se trata de alguém na sua energia ou se trata de você que tem essa energia, né? Porque aí você pode ser o rei de copas na relação, né? Aquela pessoa que é amorosa, aquela pessoa que aqui nesse aspecto dessa relação, lembrando que você está aspectando o seu lado sombra. Então, você pode estar sendo uma pessoa que pode estar sendo excessivamente levada pelas emoções, pode ser alguém que está manipulando, né, emocionalmente alguém. Opa.
Para um pouquinho. Emocionalmente alguém. Então é importante lembrar que no aspecto de relacionamento você está expectando neste momento o seu lado sombra. Que é importante você lidar em consideração, pensar referente a isso, tá? E tarô é isso mesmo. Tarô não é o tempo todo falando das coisas lindas e maravilhosas. Ela traz as energias que estão disponíveis e aí a gente vai passando as mensagens de acordo, né, com a leitura das cartas. Aqui com relação a rei de copas, ou desculpa, rei de ouros, eu tenho aqui um 6 de espadas. Então, o 6 de espadas, ele fala sobre a necessidade de você estar abandonando algum tipo de atitude que você tenha, algum tipo de forma de ser, de forma de agir. E aqui fala sobre a necessidade de você se resguardar. Porque às vezes a gente tá ali, né, agindo de determinada forma, achando que tá fazendo bem para todo mundo, e na verdade não tá. Às vezes a gente tá deixando outras pessoas consumirem a nossa própria energia. Então aqui me vem que talvez você seja alguém que esteja com essa posição, né? Com esse posicionamento de eu sou o provedor, eu faço tudo, eu me sacrifico em prol de tudo, ou eu, porque sou o provedor, acho que posso mandar em tudo ou em todos, como eu quero. E aqui tá falando sobre a necessidade de você mudar essa forma de ser, de você fazer mudanças que são importantes, para que você possa ver dentro do seu ambiente onde você está as coisas mudarem de formato. Por exemplo, Aquário, eu posso ter na minha energia alguém que não consegue andar porque eu estou o tempo todo, né, protegendo, provendo, dando, fazendo com que aquela pessoa se sinta muito confortável no lugar onde ela está. Então, só o desconforto faz a gente mudar, só o desconforto faz a gente sentir a necessidade de crescer, de evoluir. Então, aqui está falando que para um pouco, né, de ser o provedor, de ser aquilo que faz, aquele que faz tudo, que se sacrifica por todos, que manda em tudo, que resolve tudo. Porque às vezes as pessoas precisam dessas mudanças, precisam desses momentos de se sentir desconfortáveis, para que os outros possam, né? Os outros possam tomar as suas atitudes, tomar as decisões pelas suas próprias vidas, tá? Aqui tá falando que, de fato, é uma decisão para você que é difícil de tomar. Aqui tá dizendo também que é um movimento que é interessante que você faça ele de maneira inesperada e rápida, porque aqui fala sobre novidades. Quando você mudar a sua forma de agir, tá? Você vai perceber que essa outra pessoa, de acordo com esse desconforto que vai sentir, seja um ambiente familiar, seja algo que você está acostumado a prover, a fazer, a se sacrificar para deixar ali organizado, ele vai começar a se ajustar. Inicialmente, isso não vai ser bem interpretado. As pessoas que vão deixar de se beneficiar dessa sua capacidade, tá, de ser extremamente provedor, elas vão reclamar. Vão provavelmente ser até agressivas com você. Só que é importante que você perceba que o que você está fazendo é dando a oportunidade do outro ser protagonista da sua própria vida e fazer as suas coisas de acordo com as coisas que precisam ser feitas. A gente estar o tempo todo ali, ou sair um pouco do espaço e deixar a outra pessoa respirar e passar por alguma dificuldade, não quer dizer que a gente não ama a pessoa. Quer dizer que às vezes a gente precisa fazer com que elas caminhem com suas próprias pernas. Então aqui está falando sobre essa necessidade de você, em algum momento, permitir que os outros ao seu redor caminhem com suas próprias pernas, tá bom? É importante que você veja isso. E eu tô dizendo isso justamente porque aqui tem, né, aqui uma rainha de copas, com esse arquétipo de cuidador, né, com esse arquétipo que tem aqui de cuidar, de fazer, de estar o tempo todo provendo, e isso é muito importante que você leve isso em consideração. Por quê? Porque dentro dessa realidade que você carrega de estar o tempo todo provendo o outro, muitas vezes isso faz com que o outro não possa caminhar. Isso faz com que a energia que a outra pessoa precisa movimentar para construir a sua própria vida, para levar em consideração os seus próprios meios e ferramentas para se desenvolver, eles fiquem parados. Porque eu estou o tempo todo com alguém ali que está fazendo aquilo que eu deveria ter feito por mim mesmo. Então aqui fala sobre esse caminho de cura quando você se afasta. Esse caminho de desenvolvimento do outro. Quando eu me coloco na minha energia e paro de fazer pelo outro aquilo que ele poderia fazer por si mesmo. Aqui fala sobre a necessidade que você precisa permitir que alguém da tua família, seja ele um filho, um pai, seja ele quem for, se desenvolva pelas suas próprias pernas. Tome o seu próprio rumo
e cuide da sua própria vida, ok? Vamos lá, vamos tirar só uma carta aqui para finalizar deste tarô aqui que eu gosto muito. Só para uma energia final para os aquarianos. Aqui fala a carta do trono. Diz: o seu potencial é infinito. Essa carta é muito interessante porque ela fala que eu construo, né? Eu construo a minha verdade e o meu próprio império, de acordo com o recebimento das bênçãos, das crenças, de tudo aquilo que eu faço, acredito e vejo ter resultado na minha vida. Então eu construo o meu próprio império, o meu próprio reino, o meu próprio castelo, né? E fala sobre a sua necessidade de entender que a sua capacidade de prover, de fazer, de ir, ela é infinita. Mas que cuidado que ao usar isso aqui, que seu potencial é muito grande, eu tô falando com aquarianos que acreditam em si, correm atrás das suas verdades e sabem muito bem o lugar que ocupam dentro desses dos ambientes, ele também é um fator transformador. Não ache que a sua falta ou a sua ausência em algum momento vai fazer tudo destruir, que tudo vai cair, que tudo vai deixar de ser. Muitas vezes, o fogo, que é aquele que constrói, aquele também que leva adiante, também com excesso é aquele que destrói. Então aqui fala que você tem capacidade para mudar tudo, verdade, mas não ache que tudo depende de você. É muito importante e relevante dizer isso, porque eu tenho no fundo do deck também uma outra carta que fala sobre a Fênix. Aqui está falando sobre né, você se transformar, você ser o fator transformador, você saber reiniciar suas energias e também saber, né, fazer isso com os outros. Então, eu acho muito importante e relevante que o aquariano leve para si esse recado, né? Eu sou importante, eu sou necessário, eu sou imprescindível na minha própria vida, nunca na vida dos outros. Nos outros, na vida dos outros, né? Eu apenas sou um fator de acelerar algum processo, um fator que a gente chama de alquímico, né? Eu altero, mas eu não mando, não dependem de mim, né? Então, quando você entender isso, Aquário, é mais fácil para você conseguir levar suas relações. E é mais fácil, principalmente, para que as pessoas ao seu redor possam se desenvolver, né? À sua sombra, ok? Ou à sua presença. Muito obrigada por estar comigo até agora. Dá um like. A gente se vê no próximo vídeo. Namastê.